para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Nesta edição do nosso entrevista, nós vamos receber e falar sobre migração com a Rebeca Araújo, uma das grandes dificuldades dos migrantes venezuelanos, além da sobrevivência, né, conseguir trabalho, à cultura e ao idioma. Nós vamos receber hoje aqui no nosso Entrevistas DPE, Rebeca Araújo, professora de português e espanhol. Seja muito bem-vinda, Rebeca, ao Entrevistas DPE. Muito obrigada, Adriana. Eu agradeço o convite. É uma honra estar aqui trazendo um pouco da minha experiência, né, na área da migração, através do ensino de línguas e capacitação dos migrantes e refugiados. É um prazer imenso em recebê-la. Rebeca, você é formada em letras, né, pela UE e atua também como professora de português, como língua de acolhimento desde o início do fluxo migratório, né, de venezuelanos para Roraima. E como é que foi aí esse processo de entrada na área de acolhimento linguístico e o que te motivou aí a seguir esse caminho? Sim, eu sou formada na área de letras espanhol pela UE, me formei em Pacaraima, pois eu morava em Santa Helena de Uairém, né, aqui na fronteira. Morei lá há 12 anos. E me formei do lado de cá, né, no Brasil, na UE, quando ela tinha um polo em Pacaraima. E lá mesmo, em Santa Helena, eu já iniciei a minha história com a língua portuguesa como língua estrangeira, né? Então, é diferente você ensinar português para brasileiros do que ensinar português para estrangeiros. Então, desde quando eu morava lá, eu já trabalhava em algumas escolas lá, dando aula de português para estrangeiros. E quando eu iniciei a minha carreira na área de letras, na UE, em Pacaraima, lá tinha um projeto, né, que era voltado para os estrangeiros, né, para a comunidade. E eu atuei nesse projeto por uns bons anos, até me formar, né. E ali foi onde eu me encontrei, né, vamos dizer assim, eu encontrei a minha especificidade, né, que era ensinar língua como língua estrangeira, ensinar línguas. Então, eu tenho um filho que está para fazer 18 anos já, né, com o meu esposo, o Rafael. E esse filho, ele teve a gente descobriu uma doença rara nele, né? Então, por conta disso, a gente teve que migrar também. Eu sou daqui de Roraima, mas meu esposo é venezuelano. Então, a gente teve que migrar para o Brasil, né? Eu tive que retornar e ele teve que migrar. Assim como meu filho também, que morou lá a vida inteira. Então, como a gente teve que vir para cá, abandonar tudo que tinha lá, casa, emprego, enfim, uma vida inteira, né? Nós nos vimos aqui sem emprego, sem relações, né, sociais, enfim. Então, foi quando eu vi na televisão que a Universidade Federal de Roraima estava com um projeto para acolher migrantes, né? Era um projeto que se chamava Projeto Acolher, que era coordenado pela professora Júlia Camargo, da UFRR, uma pessoa maravilhosa. Se um dia você tiver a oportunidade de entrevistá-la, eu referencio, né, para você. Vamos convidá-la para vir aqui. É uma pessoa também que tem muito conhecimento para falar sobre o assunto. Ela é professora de Relações Internacionais. Muito bom. Então, eu a vi na televisão, dando uma entrevista no jornal, solicitando, assim, voluntários, né, para trabalhar nesse projeto, que era um projeto de acolher pessoas em situação de rua, que naquele tempo, foi em 2015, 2016, que foi o boom da migração, né? Haviam muitas pessoas nas ruas, em vulnerabilidade, era uma coisa bem extrema, não sei se você se recorda. Cheguei a ver, bem triste, ainda hoje tem, né? Ainda hoje. Tá um Mas hoje menos... temos um pouco mais de assistência, né? Isso. Mas naquela época, no início, não tinha nenhuma assistência. Então, era a comunidade mesmo, boavistense, que fazia esse trabalho. E a Universidade Federal, né, com seus alunos, professores e seus projetos de extensão. Então, esse era um projeto de extensão da Universidade Federal de Roraima. E aí eu fiquei pensando, né, poxa, eu não estou fazendo nada, estou aqui com uma dor imensa no meu peito, que era um diagnóstico que não tem cura, do meu filho, que é a distrofia muscular de Duchenne. E não tinha trabalho, não tinha estudo, não estava fazendo nada, né? Então, eu disse pro meu esposo, né, acho legal a gente ir lá e colaborar, né, com o que a gente pode, porque afinal de contas é o nosso povo também, né, porque morava lá, ele é venezuelano, e a gente foi.
E eu passei lá, acho que quase uns de 4 anos mais ou menos, trabalhando como voluntária. Eu e ele, né? E eu era a única pessoa que era da área de letras, né? Então, junto com a professora Júlia Camargo, a gente conseguiu estruturar um curso de português, porque tinha muita demanda. A necessidade era grande, né? Muito grande. Eu atendia mais ou menos 100 pessoas durante a noite, que era o horário das aulas, e ainda dava aula para uma turma cheia de gente nas carteiras, no chão, nas janelas, na porta. Eu não tinha nem espaço para caminhar dentro da sala de aula. E toda hora chegava gente querendo aula, porque sem aprender, sem saber o idioma, eles não conseguiam emprego. Então, assim, foi uma experiência muito rica para o meu desenvolvimento pessoal e profissional, né? Então, a partir daí, a professora Júlia, né, também buscou capacitações, né, e tudo mais. E aí nós entramos em contato, ela entrou em contato, na verdade, com a professora Lúcia Barbosa, que é da Universidade de Brasília, que é a referência em português como língua de acolhimento aqui no Brasil, né? E ela veio aqui em Roraima, fez uma capacitação conosco, né? E eu digo que ela é a minha mentora, né? A minha mentora maior. E a partir daí eu consegui aplicar, entender, estudei bastante e nós fomos desenvolvendo esse projeto, né? De forma voluntária. Até que chegou uma empresa de tecnologia que é a Ericsson, não sei se você conhece, né? A gente conhece. Sim. Antes eles vendiam telefones, hoje em dia é uma empresa de tecnologia de ponta. Eles vendem a tecnologia para as outras empresas da área, né? Então, através da lei de incentivo, né, que é a Lei Rouanet, e parceria com a Acnu, a Universidade Federal de Roraima, eles implementaram um projeto que é o Technology for Good Lab, lá na Universidade Federal. E aí eles contrataram os nossos professores, eu também, né? E montaram os espaços de sala de aula lá no antigo malocão da Universidade Federal, que fica por trás do restaurante ali. Sim, lembro. Sim, então eles reformaram esse espaço, montaram uma sala de aula com 20 computadores, ou eram 15 ou 20 computadores mais ou menos, e sala para as crianças, porque a gente também atendia as crianças, né? A gente fazia o que podia, junto com os alunos da Universidade Federal, que eram os alunos de Relações Internacionais da professora Júlia Camargo. Então, a gente começou a fazer esse trabalho aí, que durou mais ou menos 1 ano e meio. Veio a pandemia, né? Foi um trabalho maravilhoso, nós formamos muitas pessoas ali, muitos migrantes. E quando veio a pandemia, fechou tudo também, acabou o projeto, porque já era o tempo de ter acabado também. Enfim, ninguém conseguiu mais dar andamento nesse projeto, né? E eu também, paralelo a isso, eu dava aula na escola do SESI, que eu fui professora da escola do SESI. E continuei somente dando aula na escola do SESI e os projetos finalizaram. Por eu ter também uma pessoa com deficiência, né, que era o meu filho, eu também não podia estar trabalhando fora, porque precisava cuidar dele com relação ao Covid, né? Então, depois de um tempo, as organizações começaram a solicitar novamente. Gente, cadê os cursos de português, né? Cadê os cursos? E não tinha. Então, foi quando eu tive a ideia de abrir a empresa, né? De trabalhar com isso, porque era minha paixão, né? Era minha vocação. E eu abri a empresa e comecei a prestar esse serviço para as organizações. E como já me conheciam, né, por conta desse trabalho, foi muito mais fácil divulgar o meu trabalho, né? Então, uma organização falava para outra, não, é a professora Rebeca que dá cursos e tal. E eu tenho uma metodologia, né, própria também. E foi crescendo. E até chegar um momento que eu já não conseguia sozinha atender todas as turmas, né? E aí eu comecei a contratar professores, meninas que já trabalhavam comigo como voluntárias também, né? Nesse outro projeto anterior. E aí a gente está aí há 3 anos já no mercado, atuando nos abrigos, nas igrejas, nos espaços espontâneos, né? Com as organizações como Visão Mundial, AVES, PADF, Fraternidade, enfim. Aqui em Pacaraima, no município do Cantá também. Então, onde chamam a gente vai. Olha que maravilha, tem dado super certo, né? Sim, graças a Deus. E com isso a gente já formou mais de 5.000 alunos. Olha só que legal. Eles saem
Sim, olha, os cursos de português, eles são cursos em situações de emergência, né? Então, assim, um curso... Aprende mais o básico. Isso, um curso normalmente que você vai estudar um idioma, você passa meses, né? Estudando esse idioma. Verdade. E aqui não, o português como língua de acolhimento, aqui, pelo menos na nossa região, ele precisa ser rápido, porque essas pessoas têm pressa. A fome não espera também, né? Exatamente. E também há um processo de interiorização, que não sei se você conhece o processo de interiorização, onde os migrantes são mandados para outros estados, Sim, com vaga de conheço. trabalho. Pois é. Então, quando eles são enviados para outros estados com vaga de trabalho, eles precisam ter o básico do português. E eles não têm meses para aprender, né? Precisa ser tudo muito mais rápido, mas não deixa de ser eficiente e ter qualidade. Então, a gente já... Essa semana passada, recebi mensagem da Casa Bom Samaritano, lá de Brasília, dizendo que muitos alunos chegam por lá e falam muito no Spirit Rebecca. Ele resolveu mandar uma mensagem para conhecer, para saber como é que a gente faz, como que ele poderia seguir esse trabalho, enfim. Olha que legal. Então, a gente tem um reconhecimento bem legal e é muito bom saber. Olha que maravilha. Que conheçam a Rebeca e passem pela Rebeca, porque... Tem muitos aqui, né? E estão chegando mais. E a gente nota que quando eles chegam, a dificuldade do entendimento é muito grande, apesar de não ser tão difícil como o inglês, né? Isso. Mas tem A gente tem essa percepção de que é mais fácil porque são línguas parecidas, né? Mas é aí que mora o perigo, né? Porque às vezes o que significa lá, a mesma palavra tem um significado diferente aqui e tem um significado diferente lá. Exato. Então, às vezes você pensa que tá falando uma coisa e você tá ofendendo ao invés de estar, né? Isso, tem que ter todo esse cuidado, né? E aí a gente trabalha isso nas nossas aulas também, né? Que são os falsos amigos, que a gente fala, né? Falsos amigos. Que são palavras iguais, mas com significados diferentes. Interessante. E quais foram aí os principais desafios, né, de aprendizados que surgiram aí no início do seu trabalho com os imigrantes e os refugiados? O principal desafio foi realmente a situação de vulnerabilidade dos alunos, né? Porque você tá ali, você é uma professora, tá ali na sala de aula com a sua barriguinha cheia, seu banho tomado, né, tranquila para dar sua aula. Mas o seu aluno não. Então, muitos alunos chegavam de um dia assim extremamente cansados de caminhavam o dia inteiro atrás de oportunidade, de comida, de um lugar para dormir. Haviam pessoas que chegavam descalças porque o calçado já tinha sido... né? Gasto de tanto andar. Então, chegavam na aula super cansados, com fome. Então, manter a atenção ainda dessas pessoas, né? É um desafio, porque elas estão em vulnerabilidade. Aí, às vezes, você pede atenção, pede isso, pede aquilo, mas a pessoa está com a cabeça em outro lugar, né? Não conseguia concentrar. Não conseguia porque concentrar. Teu corpo não estava legal sem um banho. A gente não fica sossegado sem um banho. Parece que você está carregando ali uma capa grossa em cima de você. É tanto que quando você toma um banho, parece que sai ali 1 quilo de cima de você, né? Quando você, um mínimo, tem um pouco de dignidade. Um alimento, uma refeição e um banho. São necessidades básicas, assim, como é que o ser humano vai se concentrar? Né? Mas é como você diz, a necessidade é tão grande e tão extrema que a pessoa vai à procura ali, que ela tenha essa emergência de aprender o quanto antes para que ela consiga, né, se estabelecer de algum modo. Isso. Então, no início, essa era uma dificuldade, né, a principal dificuldade. Então, eu e os voluntários, que eram os alunos da professora Júlia, de Relações Internacionais, a gente sempre tentava amenizar, por exemplo, vamos juntar nosso dinheiro aqui, vamos comprar um lanche. A gente comprava pão, comprava refrigerante, sabe? E fazia um lanche com eles, o que a gente conseguia fazer, né? E hoje, que muitos dos nossos alunos são abrigados, né? Moram nos abrigos, ou alguns já moram também alugado. Essa né, dificuldade, posso dizer que ela diminuiu, ela não acabou, mas ela diminuiu. Né? E a dificuldade agora é outra, é a preocupação, né? E a busca vamos dizer assim, pelo emprego, a busca pela saúde. Nós temos muitos alunos com problemas de saúde graves, entendeu? Que não têm essa assistência médica na Venezuela e migram para o Brasil procurando essa assistência médica. Pessoas com câncer, sabe? Com doenças incuráveis, pessoas com deficiência, que estão ali com escaras, sabe? Assim, uma situação... Aí, professora, eu preciso sair porque eu preciso ir no posto médico. Tem uma consulta.
Professora, eu preciso sair porque eu tenho uma entrevista de emprego. Professora, hoje eu não tenho o que comer, eu preciso ir para a rua ver se eu faço uma diária. Então, são desafios que a gente encontra nas nossas aulas hoje, que a gente precisa ter esse olhar atento, né? E de compreensão e dizer, pode ir que na próxima aula a gente vai dar um jeito. E dói, né, Entendeu? Rebeca? Dói. Quando eu faço reunião com as minhas professoras, né, nossa equipe, elas trazem muitos relatos. Eu tenho escutado esses relatos há muitos anos, porque eu já atuei muito tempo, né? E aí eu tento, é tipo uma sessão de psicologia ali, entendeu? De terapia. Tenta ser forte, né? Para levar adiante essa situação. E a gente quer ajudar, mas a gente não pode ajudar a todos. Exato. Entendeu? Eu posso te oferecer um par de sapatos, mas se a outra aluna tá vendo eu te oferecer um par de sapatos, ela também tem direito, né? E o outro também. Então você vai tentar abraçar todos, não vai conseguir. Exatamente. Então, como eu digo para elas, eu sei que é duro a gente ver essa realidade, a gente sente, né, na pele ali, a gente se compadece do nosso aluno. Mas o que a gente pode fazer por eles é ensinar para eles a língua e ensinar eles a ter acesso à informação. Se você está precisando de um par de sapatos, se você está precisando de uma assistência médica, olha, procura o posto tal, lá tem um médico assim, não sei o quê. Sabe, assim, informação para que ela consiga acessar esses meios. Então, eu digo sempre isso, né? Que a gente pode ajudar dessa forma e dando os encaminhamentos, os direcionamentos corretos, para que eles não fiquem também, procura aqui, procura ali, não é aqui. O que geralmente acontece até com nós mesmos brasileiros. Né? A gente mesmo que vive aqui já presenciou muitas situações, inclusive, assim, graças a Deus, é como você diz, a gente não pode ajudar a todos, mas aquele que se aproximar da gente e a gente puder fazer, pelo menos por 1 ou 2 ou 3, a gente vai fazendo, né? Fazendo o nosso papel de cidadão, de ser humano. Eu presenciei uma situação de uma vizinha. Ela chegou muito desesperada, né? Naquele tempo, né? Quando começou mesmo assim o auge da migração, antes da pandemia até. Ela chegou bem desesperada, ela vinha com 2 crianças pequenas. Ela se juntou com o primeiro que apareceu, sem conhecer a pessoa. Sim. O que a pessoa fez? A pessoa começou a abusar de várias formas dela, né? Abusar da pessoa dela, abusar dos filhos pequenos, colocando para fazer serviço pesado. As crianças tinham que estar na escola, tinham que estar bem alimentadas e protegidas. E a única pessoa que ela tinha contato era comigo. E ela chegava a mim, contava a história, contava o que estava se passando. Eu falei, nossa, você não pode ficar numa vida dessa. Ninguém merece um negócio desse. Aí a gente sabia do projeto ali da acolhida, né? Onde acolhe, e também o trabalho do mexendo a panela, lá na igreja da Consolata. E a gente sabia que lá tinha banheiro para eles estarem tomando banho. Eles tinham direito à refeição. E de lá eles encaminhavam para o abrigo. E também eles encaminham para tudo o que a mulher esteja passando. Se for possível, encaminhar a mulher para a casa da mulher brasileira, se ela estiver sofrendo abuso, tudo isso, tudo mais. Eu fiquei sabendo através dela, porque eu indiquei ela para lá. Aí teve um certo dia que eu também estava numa situação de não poder ajudar. O máximo que eu pude fazer foi com telefonemas com conhecidos, né? Me informam o que essa mulher pode estar fazendo agora, porque ela está passando um sufoco. Era 3h da manhã, eu tenho filho especial. E nesse período eu estava sozinha. E ela me ligou desesperada. Olha, ele está me ameaçando bater. Estou com medo que ele faça alguma coisa para os meus filhos. E ela falava português bem bom, com sotaque, mas a gente se entendia muito bem. E aí ela disse, olha, eu estou com medo que ele faça mal para a gente. E eu disse, nossa, qualquer coisa você me fala que eu vou chamar a polícia. Eu vou denunciar e tal. Mas aí eu orientei ela, né, aonde ela chegar, aonde ela ir. Eu estava sem poder realmente no momento levá-la, que eu estava dando cuidado para o meu filho, né, só tinha eu ali, eu tenho um autista. E daí encaminhei ela para esse local. Quando chegou lá, ela foi muito bem recebida, muito bem acolhida. Ela tomou banho, ela se alimentou, ela alimentou as crianças dela. Eu falei, você comeu? Ela comi, tomei banho. Nossa. Ela tinha passado um dia sem tomar banho porque ela fugiu.
Ela saiu com a malinha dela na mão, com as 2 crianças pequenas. Aquilo foi de me cortar o coração. Porque a gente que é mãe, que tem filho, se coloca no lugar, meu Deus, se fosse eu. E aí nossa, a gente chorando junto no telefone, eu e ela. Eu me recordo dessa história, eu ainda fico muito comovida, né? Porque ela foi a pessoa mais próxima de mim, assim. Sim. Que eu pude estar ajudando de alguma forma. E a gente pensa, poderia ser eu em outro país. Isso. E aí ela pegou e disse, olha, você salvou minha vida. Só com essa informação. Você nem imagina o bem que você me fez. Tirei ela daquela situação, né, através de informação, porque ela não tinha informação. Estava recém-chegada aqui, não conhecia nada, não conhecia ninguém, não sabia das ajudas nem dos direitos deles aqui quando chegavam. E aí, quando ela chegou lá, ela disse, olha, obrigada, você salvou minha vida. E ela arrumou um casamento muito bom, que era ela ainda era jovem, muito bonita, casou, foi embora. Se eu não me engano, a gente aqui e ali, a gente troca mensagens. Ela está não me recordo agora o nome da cidade que ela foi, mas é uma cidade bonita, uma cidade fria. E ela está muito bem de vida. Graças a Deus. Muito bem de vida. Para você ver como uma informação certa pode salvar uma vida. Outra vez eu fiquei bem chateada, porque, foi outra situação que eu vi. O senhor estava assim, um senhorzinho já de idade, ele disse, aonde é o hospital? Ele tentava se comunicar comigo com dificuldade, mas eu estava entendendo o que ele está falando. Eu disse, o senhor só fala devagar? Só fala devagarinho, que eu vou entender o que o senhor está falando. Sim. Fala compassado, bem devagar. Aí ele foi falando bem devagar, ele entendeu que quando eu fiz o gesto, né? Não sei se entendeu a palavra, mas quando eu fiz assim, falar assim que eu vou te entender. Aí a gente vai dando um jeito, né? Sim. E aí ele pegou, disse, olha, porque me disseram, eu estava fazendo caminhada à noite. Também estava no auge, né, deles chegando aqui com a gente. Ele estava com um papelãozinho debaixo do braço para dormir em qualquer canto onde ele chegasse, dormir em cima daquele papelão. E aí o que aconteceu? Um outro colega venezuelano informou que o HGR era para o rumo do bairro João de Barro. Meu Deus. Eu disse, não, senhor, não é para lá. Também estava eu sem poder levar, porque senão eu ia levar ele até lá. Aí eu estava fazendo essa caminhada para lá, para o rumo do bairro do Satélite, e ele vinha de lá. Aonde é o HGR, o hospital daqui? Eu falei, o senhor vai fazer o seguinte, o senhor vai aqui nessa avenida, o senhor vai reto. Mostrei a ele, fui caminhando com ele até ali, aquela rotatória. Ele desceu, né, no rumo da Carlos Pereira de Melo. Eu disse, o senhor vai reto aí, sem dobrar para canto nenhum. O senhor vai bem retão até onde essa avenida acabar. Chegando lá, vai ter uma rotatória, uma roda bem grande, um círculo, que entra assim. Aí o senhor vai dobrar aqui para a esquerda. Chegando lá na frente, o senhor vai perguntando que o senhor vai bater em cima. Tá longe, amigo. Nossa. Ele foi andando. Isso era umas 7h30 da noite. Eu não me esqueci daquilo ali. Caramba. Sabe o que eu fiz? Eu fiquei orando por ele. Eu disse, Senhor, ajuda esse senhor. Ajuda ele a encontrar a esposa. A esposa tinha vindo para cá na frente. E ele teve notícias que ela estava hospitalizada, que ela estava doente. Entendi. E ele veio atrás. E ele veio, mulher, sem nada. Ele só tinha... Eu não sei como é que ele chegou aqui, se ele veio andando, quais foram a situação. Eu não quis incompridar a conversa, nem ficar perguntando, porque a gente não estava se comunicando muito, né? Nem ele me entendia muito, nem eu entendia muito ele, mas o máximo que eu pude fazer, eu fiz. Então, já dá aquele alento no coração. Poxa, eu não pude fazer mais, mas o que eu pude fazer, eu fiz. E ele foi andando. Nossa, eu digo, Senhor, vai... Passa à frente aí, ajuda esse senhor a encontrar a esposa, a encontrar o que ele acha, e Deus abençoe a vida dele. E é isso. A gente tem uma quantidade grande de idosos nos nossos cursos, viu? Dá muita pena. Eu tenho muita pena de crianças e idosos, porque a gente é jovem, as pessoas mais jovens são mais viradas, têm uma resistência melhor, e ainda assim. E ainda assim. O que me cortava o coração também na época de inverno, a gente via aquele pessoal ali, lá das lojas onde só vende peça de carro, dormindo embaixo das marquises, até ali hoje, naquela né? praça, Tá assim. até hoje tem. Diminuiu tem menos, muito mas, pouco, tem menos. Mas ainda tem, né?
que Aquela essa praça situação... ali do meio, né, era cheia também. Isso, que essa situação mude, né? Que melhore para a vida de todo mundo, Sim. que todo mundo tenha um teto, que comer, tenha o mínimo, pelo menos, de dignidade, né? Dignidade humana, exatamente. Pois é. E Rebeca, fala pra gente como é que surgiu a ideia de fundar aí o Cefir, né? E como é que visualiza aí o papel da instituição no acolhimento, né, e qualificação de imigrantes e refugiados. Então, surgiu dessa necessidade, né, como eu falei anteriormente, da necessidade de atender a população migrante e não tinha mão de obra especializada nisso, né? Tem muitos professores de português na cidade, pessoas que fazem esse trabalho também, né? Mas muita gente confunde o ensinar português, que é ensinar português em geral para qualquer pessoa, para qualquer brasileiro, e é diferente, né? Tem suas diferenças do que ensinar português como língua estrangeira, né? Então, como eu era referência já nesse ensino de português como língua estrangeira, que é a minha vocação, né? Então, tinha essa necessidade de fazer esse trabalho de forma mesmo, assim, com essa qualidade, entendendo quais são as especificidades de cada aluno, como que se dá o processo de aprendizagem do estrangeiro com a língua portuguesa. E você vivenciou tudo isso, né? Presenciou, viveu na pele, ninguém melhor do que você para entender, assim, o assunto ao pé da letra. Exatamente. Então, se deu a partir dessa necessidade, né? E eu precisava também trabalhar, né? Na área que eu gosto. Quando a gente trabalha no que a gente gosta, a gente... muito prazeroso, gratificante. A gente não trabalha, né? É prazeroso. Isso. Exatamente, é muito prazeroso. Eu trabalho em rádio, eu sempre digo, eu sou paga para ser feliz. Eu amo muito isso, né? Eu trabalho aqui na Rádio Defensoria e trabalho numa outra emissora também, que isso me deixa... Sabia que meu sonho de adolescente era ser jornalista? Sério? E em Santa Helena eu tive um programa de rádio. E por que não? E por que não vai? Né? Quem sabe? Né? A gente tinha um programa de rádio lá que se chamava Som Brasil, lá em Santa Helena. Que legal. A gente tocava música brasileira e informações do Brasil, enfim. Porque tinha muita gente daqui. Sim, porque também, ela é fronteira, né? Sim. Então, tinha muitos ouvintes por ali. Muito legal também, olha, gostei. E além do ensino do português, o Cefir agora também oferece cursos, né, de espanhol, né, para brasileiros. Isso. Ai, que bacana, gostei. Especialmente trabalhadores humanitários, né, e militares. E qual é a importância aí dessa troca cultural, né, da capacitação para ambos os lados? Isso. O Cefir, ele também a gente oferece esses cursos de espanhol para brasileiros, né? E principalmente para os servidores públicos e pessoas que atuam com os migrantes. Acho que hoje, aqui em Boa Vista, não tem uma pessoa que não trate com migrantes, né? Você vai no mercado, você vai em qualquer lugar, você tem pessoas migrantes, né? Que falam espanhol, que está te atendendo ou que está oferecendo um serviço. Exatamente. Pessoas que trabalham no CRAS, em postos de saúde, né? Em qualquer lugar... Apesar de que, assim, as pessoas pensam de forma geral. Não, eles têm que aprender o português, porque eles estão chegando aqui. Ok. Mas você também não tem que dar um bom atendimento? Exato. Né? E aquelas pessoas que têm dificuldade de comunicação, que não conseguem aprender um idioma tão rápido? Você vai excluir porque você está obrigando ela a aprender? Exato. Não, se ela não sabe português, então não vou atender. Você precisa também saber o mínimo, o básico. Com certeza. Entendeu? Então, no âmbito da Operação Acolhida, os militares do Exército, eles estão fazendo os cursos de espanhol, o que é uma coisa, assim, muito bem vista, né? Muito positivo. Muito positiva. Porque apesar de que muitos ali estão tentando falar o português, né? Estão aprendendo e tudo, mas o trabalho é muito intenso ali dentro, né? Então, desde pegar os documentos da pessoa, fazer um currículo para ela, entender quais são as necessidades dela, o pessoal que trabalha na saúde, principalmente o pessoal que trabalha na saúde, as mães que chegam no hospital, no hospital materno-infantil, no hospital da criança, né? O meu pai trabalha no hospital da criança. Às vezes ele me liga de madrugada para dizer, filha, me ajuda aqui, que eu não estou entendendo o que essa mãezinha está falando. Aí eu pego o telefone, ele coloca a moça para falar comigo, a mãe. E aí ela, meu filho, isso e aquilo, doeu aqui, não sei o que, não sei o que. Aí eu traduzo para ele. Às vezes é outro setor, ele é da radiologia. Às vezes ele vai em outro setor, uma colega do outro setor sabe que a filha dele é professora de espanhol. E tá ajudando, Erasmo, né? me ajuda, que a tua filha fala espanhol. Aí liga,
aí eu traduzo o que aquela mãe está querendo, o que ela está falando e faço esse papel, entendeu? Então, ainda, os cursos de espanhol só estão dentro dali do âmbito da operação, com os militares, alguns servidores, CETRABs também, já oferecemos curso para os CETRABs, para os servidores do Cine, foi maravilhoso também. Mas isso precisa ser ampliado, né? Fica aqui até o meu, né, a minha convite, né? Um convite para quem tiver interesse, né, procurar o CEFI, para que a gente faz esse trabalho de capacitar os servidores no espanhol básico, intermediário, para melhorar esse atendimento. Né? É muito necessário em todas as áreas. Você contando aí, me lembrei de uma outra situação também. A gente também lida com indígenas, né? É terra deles, eu costumo dizer. E aí, o que acontece? O meu esposo é da área da enfermagem. Aí, ele passou no seletivo, foi para o HGR, e ele foi direto lá para onde você vai para o último, como é o nome? Me fugiu da memória agora. E daí tinha uma indígena lá, não falava nada, nem um pouquinho de português. E aí amarraram a bichinha lá, porque ela estava desesperada. Olha como a comunicação é tudo. É tudo. É tudo. Ela estava amarrada lá e ela se esperneava e tal. E aí ele chegou lá. E ele fala um pouquinho de Yanomami. E ele chegou, falou com ela. Ela só estava com frio. Oh, meu Deus. E ela estava desesperada com frio. Meu Jesus. Desamarraram. Botaram um cobertor a mais. E aí cessou o frio. E aí deu tudo certo. Né? Como a questão da comunicação, ela é fundamental em todas as áreas, em todos os âmbitos. É um direito humano. Exatamente. Pela falta dela, né? Acontecem tantos problemas, tantas coisas. Guerras. Exato. Exatamente. E o CEFI também oferece aí cursos de qualificação em estética, né? Gestão e alimentos. Como é que esses cursos têm aí impactado a vida dos migrantes e quais as histórias ou experiências aí você gostaria de compartilhar conosco? São muitas histórias, né? Como eu te falei, nós já formamos mais de 5.000 alunos em português, em curso de qualificação profissional. Empreendedorismo, né? A gente teve uma parceria com a ONG Visão Mundial, que é uma ONG também incrível, que faz um trabalho maravilhoso aqui no nosso estado, em Manaus, em São Paulo, para migrantes. E alunos de empreendedorismo que, a partir dos cursos, né? E também receberam um incentivo, né? No final, que conseguiram montar seu negócio, que seja uma venda de arepas, de brownie, de bolos. E aí eles vão galgando aí um crescimento, né? De ser o dono do próprio negócio e poder ter um pouco de dignidade e oferecer uma vida melhor para os seus filhos, né? A partir daí do empreendedorismo. Porque a gente sabe que a questão do emprego ela é muito difícil por conta das questões burocráticas, né? A gente recebe também muitos profissionais da Venezuela, profissionais qualificadíssimos, assim, excelentes, mas que não conseguem desenvolver seu trabalho aqui por conta das questões burocráticas, né? Que todo país tem, aqui também tem, e aqui acho que é o primeiro lugar em burocracia, né? Então, revalidação de diploma, tudo isso é muito caro, uma tradução juramentada é muito caro. Então, até a pessoa conseguir recurso para validar toda a sua documentação profissional, ela precisa trabalhar limpando, faxinando, vendendo picolé, fazendo uma diária, limpando um quintal, né? Então, os cursos, eles ajudam justamente nisso. Eu sempre costumo dizer no início dos cursos, eu vou nas turmas, né? Dou as boas-vindas, passo as informações, que aquele curso, independente da área que aquele aluno ele já tem uma profissão na Venezuela, né? Então, quando ele chega aqui, esse curso ele vai atribuir valor ao que ele já sabe. Então, de repente, ele é alguém que trabalha na área de sistemas, né? É um designer. E aquele curso que a gente está oferecendo pode ser totalmente diferente da área dele, mas vai agregar valor à profissão que ele tem, né? E isso vai melhorando, ele vai preenchendo esse currículo, vai tendo outras experiências, até conseguir um emprego. Nós temos muitas histórias de sucesso, né? De mulheres, inclusive, que conseguem manter suas famílias, seus filhos com um curso, por exemplo, operador de caixa. Eu tenho um relato de uma aluna que mandava currículo para o Goiânia, o supermercado Goiânia, pedindo vaga para operador de caixa, mas ela não tinha curso de operador de caixa. Aí, quando apareceu uma oportunidade, que foi até no serviço jesuíta, né? Ela
fez o curso com a gente de operador de caixa. Quando ela estava finalizando o curso, ela atualizou o currículo e mandou de novo. Aí diz que quando eles viram operador de caixa pelo Centro de Formação Inspire Rebeca, ela recebeu a ligação. Olha, já é uma referência, chamando para tá? uma entrevista. Olha que bom, você já é uma referência, sim. né? E aí ela foi contratada Que como maravilha, operadora de caixa. gente. Uma vez também, tem um relato bem emocionante. Eu fui na Gelateria 290, faz uns meses já. Aí eu tô lá escolhendo meu sorvete, aí cheguei no caixa para pagar, né? Aí ela, oi, professora. Aí eu, oi. São tantos alunos que às vezes a gente não consegue lembrar, sim, né? porque passa muitos, né? E decorar todos. Aí eu, oi, tudo bem? Mas eu, né? Oi, tudo bem? Ela, você lembra de mim? Aí eu, de onde ela? Do curso na Universidade Federal, do primeiro curso. Olha! Professora, eu sou tão grata a você. Eu aprendi tanto contigo, aprendi português e tô aqui hoje, ó, trabalhando. Que maravilha. Aí eu, ai, que linda. Nossa, ela, posso te dar um abraço? Eu, pode. Oh, gente. E tanta Isso é gente, gratificante, esse gratificante. retorno, né? Ser professor é muito gratificante. E mais ainda desse ramo, né? O bem que você fez passando o teu conhecimento, exatamente. né? E não só isso, a gente trabalha com metodologia de acolhimento e afetividade, né? Que bom. Eu digo que o aluno que gosta do professor, ele aprende melhor, né? Então, o professor que se coloca no lugar do aluno, ele também consegue sentir a necessidade daquele aluno. Exato. Não adianta chegar lá e, olha, é assim, assim, assado e pronto, vocês se viram. Acho que em todas as áreas, né, exatamente. Rebeca? A gente tem que ser muito humano. Tem que ter o lado da humanidade. Tem que ter empatia, com certeza. E qual é aí o perfil, né, das pessoas que buscam aí esses cursos e quais são aí as áreas de maior interesse entre elas? Sim, o português é o carro-chefe, é o vencedor, né? Todos os dias eu recebo mensagens no celular, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. Pessoas querendo as aulas, mas a maioria dessas pessoas não tem condições de pagar, né? Porque são pessoas que estão chegando, estão em vulnerabilidade. Então, o trabalho que as organizações fazem, a Aves, a Visão Mundial, a PADF, Serviço Jesuíta, todas elas, o trabalho que elas fazem são essenciais, né? Para dispor para essas vagas para essas pessoas. E também muita procura pelos cursos de operador de caixa, de auxiliar de açougue, cursos da área de gestão, principalmente, né? Manicure também tem uma procura muito grande. Porque é uma profissão que dá uma autonomia para a mulher, né? Exato. E principalmente o perfil, o maior perfil que a gente tem é mulheres. Mulheres disparadas, assim, a sala é cheia de mulher. Cheia, cheia, cheia. Se tiver um homem é raro, entendeu? Aconteceu no início. Quando começamos o projeto na Universidade Federal, a turma 100% eram de homens. Porque os homens são os primeiros que migram, né? Eles primeiro migram, deixam a família, a esposa, os filhos, para verem como é que é o lugar e tal, e depois mandar buscar, né? Exato. E depois de um tempo isso foi mudando. As mulheres começaram a chegar junto com as crianças e hoje em dia praticamente mais de 60% da turma são de mulheres. Mulher é uma guerreira, né? É. Mulher é mãe, é chefe de família, trabalha fora, dá conta de casa. É verdade. Não diferente da gente aqui também. Que se vira de todo jeito. É isso. Ai. E Rebeca, falando aí do projeto Gênios Lab, né? Recentemente o Cefir, né, se tornou aí um apoiador do projeto Gênios Labs, oferecendo aí cursos de informática, né, com ênfase em web design para jovens a partir de 16 anos, né? Sim. Como tem sido aí a recepção do projeto entre os jovens e quais são aí os objetivos ao longo do prazo dessa parceria com o Google? Que legal! Sim. Nós fomos convidados para participar desse projeto, que também é um projeto que vem através da lei de incentivo, né? Com a empresa Google. E aí, nós estamos ali no bairro Messejana, na Rua Vasco da Gama. Nós abrimos seleção, né, para vagas para jovens a partir de 16 anos aos 25 anos. E o foco era migrantes e refugiados, né? Todo mundo podia se matricular, mas o primeiro foco são jovens migrantes, né? E nós temos 50 alunas, todas mulheres também. Olha! 50 jovens de 16 anos, 18, 25. E estão lá estudando com a gente, lá no bairro Messejana. Nós temos esse curso lá de informática, com ênfase em novas mídias, web design, né? Ele vai finalizar em dezembro.
E em janeiro vamos abrir novas inscrições para mais 50 alunos. Olha que legal. Mas só para migrantes. Todo mundo pode se inscrever, brasileiros e imigrantes. Mas, assim, o foco é os migrantes porque as primeiras vagas são preenchidas por eles, né? Certo. E aí, se tem vagas remanescentes e tem brasileiros inscritos com essa faixa etária e também em vulnerabilidade, aí as vagas são preenchidas por eles. Sim, em sua opinião, quais as habilidades ou conhecimentos mais capacitam esses jovens para o mercado de trabalho atual? Olha, saber se comunicar formalmente, né? É uma habilidade, porque quando os migrantes chegam aqui e eles vão tentando se comunicar, aprender, eles aprendem o português que está nas ruas, né? Então, é muito importante que ele tenha a habilidade de aprender como se comunicar formalmente dentro de uma empresa, né? Como se dirigir ao seu representante, ao seu chefe, né? A um consumidor, alguém que ele vai oferecer um serviço. Então, as habilidades de poder se comunicar de uma forma, né, mais formal, a gente sempre enfatiza um pouco mais. Como se portar numa entrevista de emprego, né? Então, a gente sempre foca um pouco mais nisso, nessa comunicação, para que ele possa se sobressair, né? Com certeza. E quais são aí os principais desafios enfrentados pelo Cefi para manter aí e expandir as suas atividades? Eu acho que o desafio é o investimento num prédio, né? A gente precisa realmente de um prédio que a gente possa atender todas as pessoas. Porque a gente não tem um prédio, né? Então, ter uma escola, um espaço onde a gente possa receber os alunos, ter cursos sempre, não só quando acontecem os projetos, né? Porque essa demanda, ela tá aí 24 horas. E não só até um certo período. Aí, no ano que vem, pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Então, eu acho que o meu sonho seria ter um espaço, uma escola realmente para poder receber todo mundo. Migrantes ou não migrantes, acho que a educação é o nosso trabalho, né? E a nossa ferramenta é o acolhimento, seja ele para migrantes ou não. Com certeza, né? Espero que dê tudo certo. Obrigada. E vai dar um trabalho tão lindo, né? Obrigada. E todo o conhecimento que se passa para quem necessita é sempre muito válido, é sempre muito importante. Isso. E o que outras iniciativas aí ou parcerias, né, você gostaria de ver no Cefi no futuro, né, para continuar promovendo a inclusão social e também a qualificação de migrantes e refugiados? Eu gostaria de uma parceria com o governo do estado, né? Como eu te falei, a comunicação, ela é um direito humano, né? E assim como tem em Portugal, que lá o português como língua de acolhimento, ele é um programa do governo federal, né? E aqui também, nosso estado poderia ser também, né? Pioneiro nisso, oferecer esses cursos tanto para os migrantes que já estão em todas as escolas, em todos os âmbitos, né? Tanto qualificação profissional, português e também o espanhol para os servidores, né? Seria maravilhoso. Com certeza, principalmente em locais públicos, né? Onde está recebendo todo mundo. A gente tem que saber pelo menos o básico, como lidar. Isso. Como você diz, não só eles têm que aprender. A gente também que está aqui tem que aprender para dar essa receptividade, para entender. Porque muitas vezes uma informação salva. E aí você não sabendo se comunicar fica bem difícil. E é angustiante para um servidor também, ter uma pessoa ali precisando de um auxílio, você quer auxiliá-la, mas não consegue se comunicar, consegue entender quais são as necessidades dela. Né? E isso seria muito, muito bom para o servidor. Eu acho que esse curso ele é de suma importância e ele se faz assim essencial nos órgãos públicos, nos órgãos privados, em todos os âmbitos, porque a gente está tudo junto e misturado. Exatamente. Né? A gente precisa... E agora não há o que contradizer. Nós somos uma sociedade formada por migrantes, né? Sejam venezuelanos, sejam espanhóis. Nós temos os povos indígenas que também estão aqui. Então, não só o espanhol, tanto as línguas indígenas também, a gente precisa aprender de tudo, né? Tem muito haitiano também, haitianos também. Então, a gente está na tríplice fronteira, né? Então, oferecer serviços onde só se fala uma língua é um retrocesso. Verdade. A gente tem realmente que parar, repensar, ver, analisar e aí
partir para políticas públicas onde Exatamente. ofereça mais de forma acessível para todo mundo, para que melhore cada vez mais, porque já somos aqui uma cidade de fronteira, né? A gente tem que ter essa capacitação, a gente tem que ter essa receptividade com todo mundo, uns com os outros, né? E aprender a viver da melhor forma possível. Exatamente. E ser empático, né? É, empático. E formar essas pessoas, isso faz bem pro próprio país, né? A gente qualificar essas pessoas, dar oportunidades para elas, porque o nosso país vai crescer. E é o nosso país que está indo para frente com pessoas qualificadas, capacitadas, né? Não é a Venezuela, é o Brasil. E essas pessoas se casam com brasileiros, têm filhos aqui. Então, a nossa população que está se moldando de uma nova forma e precisam ser pessoas que estão bem posicionadas, que têm dignidade, que estão no mercado de trabalho e estão fomentando, né, o dinheiro no nosso país. Exatamente. Todo mundo precisa sobreviver, Exatamente. Né? É uma luta todo dia, como se diz, é matando um leão por dia. É. E eu me lembrei de uma situação. A gente estava e aí um venezuelano chegou, eu não sei... Eu não me recordo bem, a memória é falha. A gente estava num determinado local onde a gente comentava algo, estava assim, com muitas pessoas. Aí a gente comentou algo do tipo, estava tendo uma situação, realmente eu não me recordo, a memória é péssima. O povo disse, foi o Covid. E aí ele disse, você não é daqui. Eu disse, mas por quê? Você é muito simpática. Eu digo, eu sou nordestina, mas eu tô aqui desde 83. Olha aí. Tá vendo? A gente resolveu vir para cá, né? Nossa família de Nordeste, atrás de emprego. Sim. Lá no Nordeste também era muito ruim para emprego, principalmente quando você morava no interior. E quando você tinha ali, eram 2 prefeitos, a cidade se dividia, todo mundo ficava intrigado um do outro. Era uma coisa horrível. Aí entrava aquela turma na prefeitura que o emprego só era isso. Sim. Entrava aquela turma na prefeitura, aí derrubava o emprego, sai todo mundo das repartições e entra aquele outro povo e aquela confusão. Findou que muitos de nós lá desse interior, como tantos outros também, saía pelo Brasil afora aí atrás de um local onde pudesse ter um emprego, onde pudesse ter dignidade também. E migrar é um direito humano, você pode migrar para onde você quiser. Exatamente, né? Só que lá todo mundo só ia pro Rio de Janeiro, pro Rio de Janeiro. Aí às vezes quando alguém de lá me pergunta, você tá no Rio? Eu disse, não, eu tô em Roraima. Mas onde é isso? Eu disse, é um lugar diferenciado, aqui é onde tem natureza, aqui é bonito. Não só existe o Rio de Janeiro no Brasil, tem outros locais, tem outras localidades. Sim. Pois é. E que mensagem, Rebeca, você gostaria de deixar aí para os nossos ouvintes que querem se envolver em projetos, né, de acolhimento e inclusão social, ou que desejam aí apoiar as iniciativas como o Cefir? Isso. Bom, a minha mensagem é que se você tem desejo também de fazer um trabalho voluntário, existem muitas organizações, né, que apoiam o trabalho voluntário. É importante, sim, apoiar, capacitar, não julgar, né? Porque a gente só sabe o que o outro passa quando a gente está no lugar dele. Exatamente. A gente está na pele dele. Verdade. E esse fluxo migratório, ele hoje acontece aqui, né? Da Venezuela para cá, mas a gente não sabe se daqui no futuro, ou melhor, a gente sabe porque os estudos já revelam, né? Que esse fluxo migratório ele vai acontecer em todos os países. Então, pode ser a gente mais para frente, né? Então, a gente se colocar no lugar do outro, ter empatia e apoiar sempre que a gente tiver a oportunidade, né? Exatamente. Rebeca, muito obrigada. Obrigada, Adriana. Por essa nossa conversa, por esses esclarecimentos. Eu gosto muito de passar esse tipo de informação, porque é muito bom. Muitas coisas, às vezes, que a gente não sabe o que está acontecendo. E aí, nessas rodas de conversa, onde vai para as redes sociais, onde vai para a mídia, e as pessoas que nos ouvirem ficarem sabendo como é que funcionam as coisas. As coisas estão acontecendo, né? É como a gente conversou no início, né? Às vezes a gente não conhece coisas que acontecem no nosso estado, porque a gente sempre está na nossa bolha profissional, né? Isso mesmo. Então, a gente só tem contato com aquelas pessoas com o que a gente faz.
É sempre bom conhecer as outras bolhas, né? E é muito bom saber disso, porque pelo fato de a gente já ter presenciado tanto sofrimento, a gente saber que esse pessoal também tem apoio, né? Sim. Tem muitas formas. Que eles estão formas. buscando, estão se capacitando, querem ser inseridos, né? Existem, como em todo lugar, pessoas boas e pessoas ruins, Isso, né? exatamente. Mas os bons são mais. Exatamente. E muitos deles já estão aí estabilizados, tendo uma vida digna, né? Temos muitos empresários aqui na cidade, né? Também que chegaram aqui para se integrar e já têm suas empresas de comida, de comércio, de turismo. Enfim, convido também as pessoas a acessarem o nosso Instagram, se estiverem... Como é que tá lá o seu Instagram? @InspireRebeca. Olha aí, viu, gente? Vamos lá, curtir, acompanhar, saber o que está acontecendo e se envolver. Isso. Né? E qualquer feito coisa, o lá convite, tá o nosso né? contato também. Quem quiser contratar os serviços do Inspire Rebeca, lá tem o nosso Muito contato bom. também, tá bom? E É só seguir pelo Instagram que acha você, exatamente. né, Rebeca? Lá tem o meu contato, que é o WhatsApp. E mandando mensagem lá também a gente conversa. Muito bom. Olha, eu tive a honra e o prazer de conversar com a Rebeca Araújo, professora de português e espanhol, que está aí com esse lindo trabalho do Inspire Rebeca. A diretora do Inspire Rebeca. E você encontra ela aí no Instagram. Isso. Repete pra gente, Rebeca. @Inspire Rebeca. Tá bom, gente? Vamos lá seguir, compartilhar, ajudar, procurar e também se inserir nesse trabalho que é tão lindo. Isso, maravilhoso. Continue assim, Rebeca, Obrigada, você é grande referência, tá? Obrigada. Foi uma honra e um prazer enorme ter conversado com você, ter ficado mais por dentro aí desse assunto, Obrigada, né? eu agradeço. Muita gente desconhece e agora, através dessa nossa conversa, quem tiver o prazer de estar nos ouvindo, vai ficar por dentro aí do que se passa. Muito legal mesmo. Nós conversamos com a Rebeca, nesta edição do Entrevistas DPE, nós falamos sobre a migração, né, gente? Que tá aí, a gente tá tudo junto e misturado e sempre a gente tem que achar a melhor forma de conviver e saber como é que tá fluindo isso aqui dentro da nossa cidade. E uma das grandes dificuldades dos migrantes venezuelanos, além da sobrevivência de conseguir trabalho, alimentos e se adaptar aí na cultura e ao idioma. E a professora Rebeca, junto com outras instituições também, ajudando da melhor forma possível esse pessoal a se inserir aí no mercado de trabalho e a gente a ter um melhor convívio uns com os outros. É isso aí. Eu sou a Adriana Paulino, vou ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE. Você acompanha aí as nossas informações na íntegra, né? Pelo Deezer, Spotify, YouTube, Rádio Defensoria, Entrevistas DPE. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.